CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia a todos vocês. Está começando mais um CBN Universidade nesta manhã de sábado, 24 de julho de 2021. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica sintonizado com a gente para saber das principais notícias sobre a Universidade Estadual da Paraíba. Quer saber sobre o que vamos falar neste sábado? A gente traz os detalhes do calendário do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2021. O EPB promove o primeiro encontro de ecologia neotropical para debater as implicações para a conservação em tempos de mudanças climáticas. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, a série Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. Tem edital aberto para especialização em sistemas produtivos e sustentáveis para o semiárido. No campus de Catolé do Rocha, professor Denis Medeiros traz novas dicas sobre a nossa língua portuguesa e uma entrevista sobre o projeto do curso de Relações Internacionais que ensina português para refugiados venezuelanos em João Pessoa. Neste programa, a gente foi conferir como tem sido a experiência das aulas remotas na UEPB para aqueles estudantes que têm algum tipo de deficiência. Você sabia que a universidade oferta um programa de tutoria para auxiliar no processo de aprendizagem desses estudantes? Pois é, vamos falar sobre isso também por aqui. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia falando sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2021, que deve ser realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP 2021. É que os estudantes habilitados para fazer o exame, sejam eles concluintes ou ingressantes, devem ficar atentos, pois o prazo para a inscrição no sistema pelo coordenador do curso é até o dia 8 de agosto. De acordo com o calendário divulgado no edital, as provas do exame devem ser aplicadas no dia 14 de novembro, de 1h30 até as 5h30 da tarde, seguindo o horário de Brasília. O ENAD tem como objetivo avaliar os cursos de graduação e as instituições de ensino superior do país, a partir do desempenho dos alunos devidamente matriculados no primeiro ou último períodos, para então traçar medidas para a melhoria da qualidade do ensino superior no país. Este ano, o processo de avaliação é para estudantes dos cursos de Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Bacharelado em Ciências Sociais, Design, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Música, Artes Visuais e entre outros cursos. A lista completa você confere no site enad.inep.gov.br. Então você, estudante da UEPB que entrou agora ou está concluindo a graduação, fica atento e não deixa de participar do ENAD 2021. Agora vamos de comentário no quadro Direito e Cidadania. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. E hoje iniciamos uma série denominada de Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. Em 8 colunas ou 8 episódios, para ser mais fiel à linguagem das tecnologias, teremos aqui uma construção narrativa, uma descrição da estética, da moldura, das tecnologias de informação, suas implicações nas relações sociais e, portanto, na teoria da sociedade e na conformação, formulação, elaboração e construção do direito, fundamentalmente pelas suas duas estruturas, a sua conformação normativa, dogmática, a lei, e o campo das decisões judiciais pelo Poder Judiciário. Portanto, hoje iniciamos essa série que está prevista para ter 8 colunas ou 8 episódios. Falaremos hoje sobre o surgimento das tecnologias da informação. Porém, antes, uma descrição do quadro geral do que serão esses 8 episódios. Falaremos aqui, portanto, a partir de hoje,
e como surgiram as tecnologias da informação. Ou melhor, que tecnologia fez surgir as tecnologias da informação? Qual tecnologia é a responsável pelo surgimento das denominadas tecnologias da informação? O que podemos observar, o que podemos identificar como instrumentos ou ferramentas dessas tecnologias da informação? Computadores, sistemas, software, apps, os denominados apps ou aplicativos, smartphone, tablet, enfim, uma infinidade de instrumentos ou de ferramentas que dão vida, portanto, às tecnologias da informação. E já que as tecnologias da informação se transformaram numa área científica indispensável na sociedade moderna contemporânea, qual ou quais as suas funções e finalidades? Como funções, nós podemos afirmar que as tecnologias da informação têm a competência para produzir, armazenar, divulgar, confirmar os mais diversos tipos de informações. Exatamente. E a partir dessa ideia de função é que nós podemos imaginar as finalidades das tecnologias da informação na sociedade moderna contemporânea. Muito bem, e de funções e finalidades, não é que as tecnologias da informação fizeram surgir grandes corporações ou corporações multinacionais, fundamentalmente no ponto de vista do início e da origem, na ideia americana e no seu desenvolvimento e estágio atual, com a expansão na cultura chinesa, nós temos como tradução de tecnologias da informação corporações que fizeram surgir uma ideia de sistematização da produção de informação, da produção comunicativa no mundo ocidental. E elas receberam um nome pelas tecnologias da informação. São as denominadas redes sociais, que estão lá, num espaço digital, conduzido por essa fenomenologia tecnológica denominada de internet ou rede mundial de computadores. Muito bem. E aí, corporações ou instrumentos ou veículos de comunicação social traduzidos na linguagem denominada de redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o YouTube, o TikTok, o Tinder. Ora, essas redes sociais, como por exemplo o Facebook, com mais de 2,7 bilhões de usuários, o Instagram com em torno de 2,1 bilhões de usuários, o YouTube com em torno de 2,2 bilhões de usuários e 800 milhões de usuários diariamente, todas essas corporações que nasceram de projetos denominados de startups, todas elas corporações privadas, conglomerados privados, com cotação do seu capital em bolsa, mais precisamente na Wall Street. Muito bem, essas redes sociais revolucionaram não apenas a ideia de informação e de comunicação social, mas de negócios, de business, de produção, de concentração de riquezas. É o que nós vamos ver nas séries, nos 8 capítulos dessa série denominada Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. E quais as implicações na sociedade? À luz dessa narrativa descritiva dessas corporações, porque para participarmos dessas redes precisamos aderir a um termo colocado por essas corporações e, portanto, não discutimos esses termos, né? E deixamos lá todos os nossos dados pessoais. Somos cidadãos ou consumidores nesse mundo das redes sociais? Essas redes sociais, elas constroem mais inclusão ou exclusão social? E no campo do direito, no campo do jurídico, que é o grande instrumento de organização das relações sociais na sociedade moderna. Quais as implicações para as estruturas normativas do direito?
Quais as implicações no campo dos novos sistemas de produção dessas corporações com a conexão com o direito econômico dos Estados nacionais e com o direito econômico internacional? Mais do que isso, como o judiciário observa todas essas complexidades e como o judiciário inicia a sua prolação de decisões judiciais quando do surgimento dos conflitos através da produção de informações e comunicações dessas redes sociais e de outros campos digitais. Enfim, são complexidades e complexidades. Então aqui, nos 8 episódios, falaremos a partir de hoje do surgimento das tecnologias de informação, da área científica das tecnologias de informação, das funções e finalidades dessas tecnologias de informação, das corporações de tecnologias da informação, mas também de complexidades como dependência digital no espaço da comunicação, a denominada capturação de dados pessoais por essas corporações através das suas redes, através das suas startups, a utilização dos algoritmos como instrumento de controle e dominação das vontades humanas, as tecnologias da informação, as redes, as denominadas redes sociais pelas grandes corporações. Tudo isto num paradigma denominado de internet ou rede mundial de computadores. Portanto, aqui no CBN Universidade, pelos próximos 8 encontros, teremos, portanto, a série denominada Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. Obrigada, Luciano Nascimento. E sábado que vem tem mais comentário aqui no quadro Direito e Cidadania. E daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre o primeiro encontro de ecologia neotropical promovido pela UEPB e ainda uma iniciativa de solidariedade em tempo de pandemia. Fica sintonizado que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 24 de julho de 2021, e já com informação sobre o primeiro encontro de ecologia neotropical promovido pela Universidade Estadual da Paraíba. O evento vai ser realizado entre os dias 2 e 6 de agosto e deve apresentar um panorama sobre a ecologia e a diversidade neotropical, os efeitos das mudanças climáticas na atualidade e como as ações do homem influenciam nesse processo. O encontro vai ser todo de graça e transmitido pelo canal no YouTube Ecotropics, Ecoando Ciência. Na programação estão previstas palestras, conferências, mesas redondas, cursos de fotografia e até sorteio de brindes entre os participantes. Entre os temas elencados para o debate estão fauna e flora neotropical, a ecologia animal e vegetal de ecossistemas neotropicais, etnobiologia, biogeografia, ética e aspectos legais na pesquisa científica e entre outros. Vai ser um evento riquíssimo. Para se inscrever é bem simples, é só acessar o site do evento através do www.event3.com.br/econel. O primeiro encontro de ecologia neotropical, implicações para a conservação em tempos de mudanças climáticas, faz parte do projeto de extensão de divulgação científica Ecoando Ciência, que inclusive está entre os projetos aprovados no edital PROEX da UEPB. E além da Universidade Estadual da Paraíba, o evento ainda conta com a participação de pesquisadores de outras 25 instituições de ensino superior. Que legal, não é mesmo? Esse intercâmbio de saberes sobre a ciência e o meio ambiente. Bom evento para todos e se você se interessou, não esquece de se inscrever. E o nosso assunto agora é solidariedade. É que tem um projeto aqui em Campina Grande que tem entregado comida para a população que mora na rua pelo menos uma vez na semana. E com certeza você que mora aqui na cidade já presenciou alguma ação social nesse sentido, que é muito importante principalmente no atual momento que vivenciamos, com um número de pessoas desempregadas cada vez maior. O repórter João Paulo Cardoso traz pra gente um pouco dessa iniciativa e conversou com um especialista. Vamos ouvir na matéria. Em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus que atinge todo o mundo,
A solidariedade tem aparecido como uma forma de deixar as coisas menos difíceis para todos que sofrem de carência alimentar. Segundo os dados do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da Covid-19 no Brasil, em 2018 eram 10,3 milhões de pessoas em situação de fome. Já em 2020, esse número aumentou para 19 milhões, ou seja, houve um aumento de quase 9 milhões de pessoas sem alimento na mesa. E com a alta da fome em decorrência da pandemia, projetos sociais como o Bora Ajudar CG têm surgido com a finalidade de arrecadar alimentos para populações menos favorecidas. A idealizadora do projeto, Josina Amorim, nos contou que a iniciativa de doações de alimentos surgiu no mês de janeiro. O projeto conta com 32 voluntários que ajudam desde o preparo até a distribuição dos alimentos. E os principais beneficiados são pessoas que vivem em situação de rua. O projeto social Bora Ajudar CG é uma instituição laica, sem fins lucrativos e nem vínculos políticos e nem religiosos, inconformados com a atual situação em que se encontra o nosso país. Resolvemos distribuir cuscuz para amenizar um pouco a fome de quem vive em situação de rua aqui em Campina Grande, levando não só o alimento, mas uma palavra de esperança. A princípio, seria só uma ação, mas resolvemos ampliar os atos para todas as sextas-feiras, devido à necessidade das pessoas e à carência desse tipo de ação aqui na cidade. É gratificante demais observar o semblante deles a cada ato que realizamos, levando um pouco de amor a essas pessoas que vivem à margem da sociedade. O professor do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual da Paraíba, José Andrade, revelou que com a chegada da pandemia as desigualdades sociais se elevaram. Para ele, a fome e o desemprego se agravaram no período pandêmico. Ainda de acordo com o professor, é importante que se amplie verbas para os projetos sociais. Eu vejo muita ausência de alternativas para resolver esses problemas graves do povo. É importante que se amplie verbas para que projetos sociais que fortaleçam o SUS, projetos sociais que fortaleçam a alimentação básica de toda a população carente desse Brasil. Projetos sociais que defendam moradia, imediatamente moradia popular para essa massa de gente que continua na rua. E também dependendo de vielas de aluguéis. É importante que tenha um projeto popular que defenda a educação, um apoio maior à educação para recuperar esse período que a juventude que mais precisa, as crianças que mais precisam, tiveram problemas graves de acessibilidade aos sistemas. É importante que tudo isso seja colocado como prioridade para que o Brasil, após o processo de pandemia que virá, se responsabilize pela qualidade de vida do seu povo. Então, eu acredito que foi muito pouco que se apresentou nessa pandemia, mas eu acredito que se o povo se unir em torno da prioridade de mais verbas, de mais recursos, canalizando para a qualidade de vida do cidadão brasileiro, a gente consegue daqui para frente caminhar melhor. Após pandemia, muitas mazelas já estão sendo anunciadas aí, e é preciso que o povo seja cuidado. Organizações sem fins lucrativos como Bora Ajudar CG exercem um papel relevante na sociedade. O ato de fazer o bem, que já era importante, na pandemia tornou-se essencial. A realidade do próximo é transformada através de uma atitude nossa. E para ser um colaborador do projeto Bora Ajudar CG, você pode falar com Josina Amorim. É só entrar em contato através do telefone 83-8830-7785 ou pelo Instagram, @BoraAjudarCG. João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigada, João. E cada um de nós pode fazer um pouco pelo próximo. São gestos que podem ser simples, mas só quem recebe sabe o valor que tem. Agora a gente se liga nas dicas de português com o professor Denis Medeiros. Escuta aí. Português sem segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e aqui vão mais algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia no quadro Português Sem Segredos. Hoje eu vou começar trazendo o trecho de uma música bem conhecida que tem um pequeno equívoco de crase e que vale a pena um lembrete. Esperando na janela. Por
Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela. O na significa em mais a. Mas eu vou a algum lugar e não vou em algum lugar. Então seria, por isso eu vou à casa dela. E esse a seria com crase ou sem crase? Se a casa vier especificada, ou seja, a casa dela, a casa dos meus pais, a casa do meu avô, então vai ser com crase. Entretanto, se vier casa sem nenhum adjunto, a gente coloca sem crase. Por exemplo, ele ainda não retornou à casa desde aquele dia. Mas vale ressaltar, claro, que estamos tratando de uma música e aí tem uma licença poética para isso. Há algumas quebras de norma para que a musicalidade fique mais agradável aos nossos ouvidos. Então tá tudo certo, existem esse e outros equívocos também na música, mas o que importa é que a música é muito boa e a gente reconhece. Uma segunda dica é em relação ao verbo chegar. É chegar em ou chegar a? Algumas pessoas dizem, eles chegaram em Curitiba na noite passada. Mas assim como o verbo da música, esse também é um verbo de movimento que exige a preposição a. Então, o certo é, eles chegaram a Curitiba na noite passada e não chegaram em. Beleza? Terceira dica, bem objetiva, o verbo namorar. Muita gente diz o quê? Eu namoro com alguém. Na verdade, você não namora com alguém, você namora alguém. Se você namorar com alguém, é como se você tivesse o seu namorado ou a sua namorada e tivesse outra pessoa. Então, talvez não seja exatamente isso que você queira dizer. Então, namora alguém. Maria namora com Paulo? Não. Maria namora Paulo, beleza? A regência do verbo namorar não admite preposição. Vamos lá, mais uma. Esses dias eu coloquei lá no meu Instagram, @prof.denis, com 2 Ns, Medeiros, a diferença entre meio-dia e meio e meio-dia e meia. E aí, qual será o correto? O horário do almoço será ao meio-dia e meia, certo? Meio-dia com hífen e meia. Então, o numeral fracionário vai concordar em gênero com a palavra hora, ou seja, meio-dia e meia hora. E para finalizar, nossa última dica, as palavras despercebido e desapercebido. Quando eu falo dessas palavras, algumas pessoas dizem assim: ah, eu pensei que desapercebido era quem falava errado. Não, existe também essa palavra. Despercebido é quando não chama atenção, não é visto, não é notado ou sentido. Por exemplo, os erros na prova do aluno não passam despercebidos pelo professor. Já a palavra desapercebido significa algo ou alguém que não está preparado, que está desprovido, desprevenido. Por exemplo, como estava desapercebido, foi abordado pelo assaltante. Tá ok? Essas são as dicas de hoje, pessoal. Bom fim de semana, um abraço e vamos em frente. Obrigada, professor Denis Medeiros. E se você quiser seguir o perfil dele no Instagram para ver mais dicas, diariamente ele posta informações bem legais sobre a nossa língua portuguesa. Segue lá, é o @prof.denismedeiros. E sábado que vem tem mais Português Sem Segredos aqui dentro do CBN Universidade, sempre a partir das 9 horas da manhã. E vamos de intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre português. É que tem um projeto da UEPB que ensina a nossa língua portuguesa para refugiados venezuelanos e integra uma rede de ajuda a inseri-los no mercado de trabalho. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e o nosso assunto agora é pós-graduação em sistemas produtivos sustentáveis para o semiárido pela UEPB. É que a coordenação do curso de especialização do Centro de Ciências Humanas e Agrárias em Catolé do Rocha divulgou o edital de seleção para a formação da segunda turma. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, dia 27 de julho, e no total estão sendo ofertadas 20 vagas. A especialização tem carga horária de 480 horas no total e é voltada para graduados nas áreas de licenciatura em Ciências Agrárias, Agronomia e ainda para os formados em Agroecologia, Biologia, Veterinária, Engenharia Agrícola, Zootecnia e cursos afins. Os candidatos serão avaliados através de análise de currículo, avaliação de pré-projeto e do perfil do pesquisador.
O edital completo da seleção você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. Lá tem todos os documentos necessários que devem ser enviados através do e-mail sps.ccha@gmail.com. E só lembrando que as inscrições ficam abertas até o dia 27 desse mês. A gente fala agora sobre um trabalho bem interessante que foi desenvolvido por professores e alunos da graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da UEPB, no campus de João Pessoa. Eles têm o PLAC, que significa Português como Língua de Acolhimento, e que ensinou o nosso idioma para refugiados venezuelanos em João Pessoa. Para entender um pouco mais sobre essa iniciativa, conversamos com duas professoras inseridas no projeto, a Andréa Pacífico e a Mônica Santana. Professora Andréia, como tem sido para a senhora essa experiência do trabalho com os venezuelanos? Para mim foi de suma importância, tem sido, né, apesar de que desde outubro eu estou fisicamente afastada da Paraíba, fazendo pós-doutorado aqui na Inglaterra, mas assim, eu trabalho há mais de 20 anos com migrantes forçados e refugiados, e sempre tive que sair para fazer minhas pesquisas de campo, para fazer meus trabalhos, principalmente sair do Brasil. Então, pela primeira vez, eu estou conseguindo fazer pesquisa de campo sem sair de casa, sem sair da minha universidade, né? No caso, desde 2012, a UEPB. Ou seja, com a chegada dos venezuelanos na Paraíba, eu estou conseguindo colocar em prática tudo o que eu aprendi em termos teóricos e em termos práticos nas minhas pesquisas, né, por onde eu passei nos últimos 20 anos, em vários países do mundo. Especificamente com os venezuelanos, tem sido fantástica a experiência na construção, na formação, né, de uma rede local de apoio, de proteção a esses venezuelanos na Paraíba. Isso tem sido muito, muito bom. Então, a gente tem aglutinado forças junto ao poder público, em nível federal, estadual, municipal. Poder público, eu falo, executivo, legislativo e judiciário. Então, desde Justiça Federal, Justiça Comum, a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa Estadual, deputados federais, né, da Paraíba, e também executivos, secretarias municipais e estaduais, porque tudo é muito novo. Inclusive, a academia conhecia o assunto, alguns, mas teoricamente. Então, na prática, muito pouca gente tinha esse conhecimento para conseguir trabalhar no processo de acolhimento e integração de imigrantes forçados internacionais e refugiados solicitantes de refúgio aí na Paraíba, né? Tinha o Serviço Pastoral do Migrante, na pessoa da Maritza, ela já fazia esse trabalho há muito tempo como assessora jurídica da Pastoral do Migrante, mas era basicamente ela sozinha. E eu cheguei dentro da academia. Então, hoje a gente já tem uma rede formada desde 2019, com o apoio do Ministério Público Federal, mais precisamente da Escola Superior do Ministério Público Federal, junto com a academia também, o FPB, o EPB, e a gente tem feito esse trabalho fantástico de ajudar no acolhimento, que é a primeira etapa da chegada, e também na integração dos venezuelanos aí na Paraíba. Integração, que eu digo, é integração política, econômica, social, cultural, é o atendimento à saúde, o atendimento à educação, o trabalho, né, inserção no mercado de trabalho, tudo isso faz parte. Como é o projeto desenvolvido na UEPB de ensino de português para refugiados? Desde 2012, quando eu entrei na UEPB, eu criei e até hoje coordeno o Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Deslocados Ambientais, o NEPDA, que o objeto de pesquisa, entre outros, é também migrantes forçados e refugiados. E os venezuelanos que estão na Paraíba, a gente tem 3 grupos diferentes. A gente tem os venezuelanos de etnia Warao, a gente tem os venezuelanos civis, esses 2 grupos, e eles estão divididos em 3, que são aqueles que chegam
por conta própria, sozinho, e aí principalmente são os de etnia Warau, os indígenas. Tem aqueles que vêm diretamente de Roraima pelo Programa Nacional de Interiorização, e tem aqueles reunificados que chegam pelo Programa de Reunificação Familiar, que já tem outros venezuelanos, parentes familiares morando lá, e como que a gente poderia usar o termo, patrocinam a vinda deles. Certo? Então, dentro do NEPD, a gente abriga a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. A cátedra é uma iniciativa, é uma iniciativa do Acnur, da Agência da ONU para Refugiados, que o Acnur, ele criou essas cátedras e ela é colocada em prática por meio de um termo de parceria com instituições de ensino superior e centros de pesquisa. Então, nós fomos a primeira do Nordeste. O ano passado, uma faculdade particular lá na Bahia criou a cátedra, mas no Nordeste, instituição pública, só temos a UEPB. Então, o objetivo da Cátedra Sérgio Vieira de Mello são atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dentro das atividades de extensão, a gente tem esse programa que é o Português como Língua de Acolhimento. E dentro desse trabalho vocês montaram um livro para os venezuelanos. Como foi esse processo e o que ele traz? Logo no início, quando a gente começou, a gente teve a ideia de criar uma apostila para eles seguirem. E dessa apostila surgiu a ideia do livro e aí transformar no e-book, porque seria mais fácil para eles terem acesso. E foi o que aconteceu. A editora da UEPB, né, publicou o livro, ele está lá para download gratuito, e a gente conseguiu várias cópias, conseguimos doações e várias cópias para que os venezuelanos tivessem também a cópia impressa. Mas lá na ONG eles também tinham online e eles também, como tinham acesso ao Wi-Fi, na ONG eles tinham esse acesso. A gente também conseguiu doação para livros, ou para cadernos, lápis, borracha, caneta, todo material, quadro verde, pincel, tudo isso a gente conseguiu de doação. E o livro, ele traz junto a gramática com as questões práticas do dia a dia. Então, tem sobre moeda, sobre como fazer um currículo, sobre, por exemplo, um capítulo sobre saúde. Então, eles trabalhavam textos, vocabulário de chegando no hospital, das doenças mais comuns no Brasil. Tinha um mapa, por exemplo, da cidade de João Pessoa, então a gente trabalhava a locomoção em João Pessoa, como pegar ônibus, o que falar. E também isso era adaptado para as necessidades diárias dele. Por exemplo, tinha um venezuelano que ele tinha sido padeiro e queria trabalhar como padeiro. Então, a gente fazia aula prática como se ele estivesse na padaria atendendo e trabalhava o vocabulário de padeiro ou de uma padaria. Então, é fundamental porque eles também trabalhavam muito, eram turmas pequenas, turmas de máximo de 4 alunos. A dificuldade é que a rotatividade é muito grande, porque eles chegavam e a tendência era arrumar emprego e sair da ONG, né? E muitas vezes eles tinham que estar saindo para entrevista de emprego, para resolver questão de documentação, e aí havia essa rotatividade. A gente faz atendimento também para ajudá-los no processo de integração, tradução de documentos, a gente faz isso. Eles entram em contato por telefone ou por e-mail, né, normalmente por e-mail, para para pedir, para tirar dúvidas, até para preparar um currículo, ou dúvidas sobre uma entrevista de emprego. Então, a gente também atua em documentação, até para ajudá-lo a ir na Polícia Federal, ou como entrar em contato com a Polícia Federal, como preencher a documentação, solicitar o refúgio, solicitar o visto de imigrante. Então, tudo isso a gente ajuda. Muito bom esse apoio que vocês dão para os refugiados através do projeto do Campus 5 da UEPB. Afinal de contas, quando a gente chega em um lugar que não conhece, uma mãozinha é sempre bem-vinda. E ainda mais na situação que muitos refugiados chegam, sem referência para iniciar um trabalho.
O preconceito da sociedade é muito forte também e a iniciativa da UEPB, como de outras instituições, é essencial. Professora, quando a gente fala em resultados desse processo, o que a senhora pode falar para a gente? Esse curso fez a diferença na vida de muitos deles, porque a gente encontrou vários deles, eu e os nossos alunos encontrava eles trabalhando em restaurante, em lojas, e eles diziam, olha, foi o português que eu aprendi no curso que fez a diferença para eu conseguir o emprego. Então, isso para a gente foi muito gratificante. A UEPB também, ela é pioneira no estado e na região Nordeste de ter aprovado uma resolução em dezembro de 2019 para a resolução do CONCEP de ingresso facilitado para refugiados, apátridas e migrantes em situação de vulnerabilidade, que são os migrantes com visto humanitário, ingresso facilitado na UEPB, ou seja, sem passar pelos procedimentos de vestibular. Infelizmente, o ano passado, a pandemia, né, impediu que desse continuidade, mas em breve eles vão estar entrando. Então, assim, esse ingresso facilitado, eles não vão estar tomando a vaga de ninguém, são para vagas remanescentes. E é apenas para graduação, por enquanto. Tem alguns requisitos lá, mas fantástico isso da UEPB. E agora eu estou, né, trabalhando também muito para ver se a gente consegue avançar na revalidação de diplomas, porque a grande quantidade de venezuelanos na Paraíba e fora da Paraíba, também no Brasil todo, eles são portadores de diplomas de curso superior e têm uma dificuldade grande de revalidar. Então, já existe essa sinalização de que a UEPB tem interesse em contribuir com essa revalidação de diploma. Que legal, professora! A UEPB sempre saindo na frente. E essa iniciativa do projeto da UEPB foi desenvolvida dentro de uma ONG antes da pandemia, SOS Aldeias, em João Pessoa. E a equipe da universidade encontrou vários desafios. Entre eles estava o tempo curto para ensinar a língua portuguesa, que é tão ampla. A professora Mônica Santana, que é do Departamento de Letras da UEPB, fala um pouco para a gente sobre a experiência. Em geral, os venezuelanos só podem ficar no SOS Aldeias por 3 meses, e esse é o nosso grande desafio, dar aulas para, geralmente são mulheres, tá? Mulheres com crianças, aguardando os maridos chegarem. Nós temos o prazo de apenas 3 meses para dar aula e deixar o pessoal apto a entrar no mercado de trabalho. Juntamente com o pessoal da SOS Aldeia, das psicólogas, as funcionárias, o serviço social, que saíam com eles à tarde para entrevistas de emprego. Então, todo o nosso foco, nós fazíamos simulações em sala sobre entrevistas de emprego e surtiu efeito. A nossa vivência foi extraordinária, você está em contato com esse pessoal carente e poder ajudar é um sentimento extraordinário. Essa vivência nos permite amadurecer e motiva a gente, dá disposição a seguir em frente no trabalho. O e-book Português como Língua de Acolhimento está publicado no site da editora universitária da UEPB e qualquer pessoa pode ter acesso através do site eduuepb.edu.br. É hora de mais uma pausa no nosso programa. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre atividade remota na UEPB para os alunos com deficiência e como a instituição tem acompanhado os servidores do trabalho à distância. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. E para acompanhar nosso programa na íntegra, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível na TV UEPB, no YouTube. Esse é o canal oficial da Universidade Estadual da Paraíba, onde são transmitidos eventos acadêmicos, prestação de contas da universidade e publicadas as principais reportagens sobre as pesquisas desenvolvidas na instituição. Aproveita e se inscreve lá no canal Rede UEPB, ativa as notificações para ser lembrado sempre que um novo conteúdo entrar no ar.
E seguimos com informações por aqui. Você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba tem um projeto de tutoria para auxiliar estudantes com deficiência durante a graduação? E mesmo com as atividades remotas, esse suporte continua sendo feito com os alunos em todos os campos. A repórter Ariane Felícia, que no semestre passado recebia o acompanhamento de uma tutora para concluir o curso de jornalismo, explica melhor para a gente como tem sido a realidade dos estudantes com deficiência durante as aulas remotas na UEPB. Vamos ouvir. Desde 2020, a Universidade Estadual da Paraíba tem adotado a modalidade de ensino remoto em virtude da pandemia do novo coronavírus. Para isso, foi preciso se reinventar e procurar alternativas para ajudar os estudantes no aprendizado. Com o distanciamento social, alunos e professores tiveram que se adaptar a essa nova realidade recorrendo ao formato online, que mostrou outra metodologia de formação para os graduandos. E para os estudantes com deficiência, esse cenário não tem sido diferente. Um exemplo disso é a aluna Thaís Domingos, que tem deficiência visual e é estudante do curso de licenciatura em Geografia e contou um pouco como foi a experiência no semestre passado. Estou sim tendo aula pelo Meet e passam atividades que a gente coloca lá no Classroom e tenho sim sentido muita dificuldade. Principalmente pelo fato de os professores agora estarem passando muitas leituras, até mais do que quando as aulas eram presenciais. Já para o estudante José Irinaldo Oliveira, deficiente auditivo e aluno do curso de licenciatura em História no Campus 3 em Guarabira, o formato online tem contribuído de forma positiva. Eu estou gostando muito porque eu tenho conseguido assimilar com mais facilidade os conteúdos. Devido a eu ser deficiente auditivo e a gente está passando por esse período de pandemia, se nós estivéssemos em sala de aula, a máscara iria atrapalhar muito a minha leitura labial, já que eu faço uso dela, né? De acordo com o estudante, durante as aulas, ele sente dificuldades em compreender a participação dos colegas de turma. Os professores eles têm me ajudado. As dificuldades maiores sempre acontecem em questão de colegas que estão com áudio baixo e eu não gosto de estar pedindo para aumentar porque eu fico sem graça, né? Desde o início do semestre eu já avisei que eu tinha deficiência auditiva e daí eu fico na expectativa, né? De que eles sempre deixem um som adequado para mim. Na UEPB existe o programa de tutoria especial, ofertado a cada semestre pela Pró-Reitoria Estudantil através de edital de seleção. O programa visa ajudar alunos com algum tipo de deficiência de forma que possam ter condições de acompanhar o processo de formação profissional. A assistente social da Proeste, Edna Medeiros, explica pra gente como funciona o programa de tutoria e como a universidade atua para que todos possam seguir a graduação também nesse momento de atividade remota. O Programa de Tutoria Especial da UEPB faz parte dos programas de permanência desta instituição, só que voltado para a educação inclusiva. É um programa consolidado na UEPB e que desde 2017 é organizado e gerenciado pela Pró-Reitoria Estudantil. É um programa direcionado para estudantes com deficiência mental, auditiva, visual ou múltipla. Então, se o estudante ele possui alguma dessas deficiências, comprovada através de laudo médico, deverá comunicar e entregar uma cópia desse laudo à coordenação do seu curso, porque é através da coordenação dos cursos que fazemos essa mediação com os estudantes, esse contato inicial. Semestralmente, a Proeste ela faz uma sondagem com as coordenações via memorando para identificar se há algum estudante necessitando da tutoria especial. Geralmente, abrimos edital de tutoria no início de cada semestre letivo. A tutoria especial é basicamente uma experiência pedagógica onde o tutor auxilia o tutorando no seu processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, a função do tutor é facilitar o desenvolvimento das atividades acadêmicas dos tutorandos. É, portanto, uma experiência que visa contribuir para o bom desempenho acadêmico dos estudantes com deficiência e, consequentemente, para a permanência deles na graduação até a conclusão do curso. No semestre passado, o programa de tutoria acompanhou 11 alunos com algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva ou cognitiva, em todos os campos da UEPB. E para cada estudante com deficiência, tem um aluno na condição de tutor que recebe bolsa para ajudar também no ensino remoto. Ariane Felícia, para o CBN Universidade. Obrigada, Ariane. Esse projeto de tutoria especial faz parte da Pró-Reitoria da UEPB através do Núcleo de Educação Especial da Universidade. E a UEPB
UEPB tem acompanhado também o trabalho remoto dos servidores. Recentemente, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas realizou uma roda de conversa para falar sobre os desafios dessa modalidade imposta pela pandemia para a efetivação das atividades laborais. E sobre esse assunto, conversamos com a psicóloga da Progep, Paula Andrade. Vamos ouvir o que ela falou sobre essa preocupação da universidade com os servidores que estão em trabalho remoto. Bom, a UEPB ela tem sim se preocupado, né, com os impactos do trabalho remoto na saúde mental e emocional dos nossos servidores, né? E desde março do ano passado, né, quando nós migramos majoritariamente para essa forma de trabalho, nessa modalidade, a modalidade remota, a UEPB não tem medido esforços, né, no sentido de promover ações para acolher, para orientar e para contribuir com o bem-estar dos nossos servidores e servidoras. A exemplo da intensificação da escuta psicológica a servidores e servidoras, né? Nós temos promovido regularmente lives, convidando especialistas para abordar os vários aspectos dessas implicações do trabalho remoto à saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos a portaria 0244, que também tem se preocupado, né, com condições e organização do trabalho, e várias outras ações, né? A CIAST também tem feito um trabalho relevante nesse sentido. Na verdade, a UEPB ela tem se mobilizado, sim, né, no sentido de acolher os servidores que, porventura, não estejam bem, né, nesse contexto da pandemia, com esse trabalho remoto. Inclusive, nós tivemos uma roda de conversa que o tema era exatamente os ainda desafios do trabalho remoto. Essa roda de conversa, ela teve como público-alvo os nossos gestores e servidores em cargos de chefia, né? No momento, nós tivemos as contribuições de uma representante da CIAST, que foi a Joselma, a professora Valéria Moraes, que é do Departamento de Psicologia, abordou essa temática, né, dos impactos do trabalho remoto e da pandemia à saúde mental dos servidores e servidoras. E aí, nos encaminhamentos, nas discussões, nós percebemos que essa é uma angústia, né, comum, não só aos servidores de cargos de chefia e de gestão, mas a todos nós, servidores, e que ainda existe um longo caminho a ser percorrido e que as estratégias elas estão sendo construídas enquanto nós estamos caminhando, né? E aí exige todo um comprometimento e esforços de todos nós para que a gente tenha um trabalho assim de qualidade e que nos dê também essa qualidade de vida no trabalho e fora dele para esse momento, né? A roda de conversa, claro, não se esgotou, não foi suficiente para as nossas reflexões, né? E também para que a gente pudesse estar propondo novos caminhos, de modo que, em breve, nós estaremos divulgando as novas datas desses encontros, para que a gente aprofunde essa discussão, de modo que eu convido a toda a comunidade acadêmica a acompanhar pelos nossos canais de comunicação, para que nós possamos estar juntos, né, desvelando esses ainda desafios do trabalho remoto. E só reforçando que tanto a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas quanto a Pró-Reitoria Estudantil e o Departamento de Psicologia da UEPB têm garantido assistência psicológica para servidores e alunos da universidade desde o início da pandemia e das atividades remotas na instituição. Todos os canais de acesso a esse atendimento você encontra no site uepb.edu.br. E só mais uma informação rapidinha. Logo mais, a partir das 2h30 da tarde, na TV UEPB no YouTube, entra o programa Universiência, que é uma parceria entre várias instituições de ensino superior no Nordeste, que estão exibindo o que é produzido de ciência nas universidades. Nessa primeira temporada são 15 programas e deste sábado especificamente a UEPB está participando e mostrando uma pesquisa surpreendente
sobre tratamento de água. Confere lá na TV UEPB que estão disponíveis vários programas desse projeto super bacana e você vai fazer um giro sobre o que está sendo pesquisado pelo Nordeste. E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, que é uma parceria entre a Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a Rádio CBN Campina Grande. O programa tem a apresentação minha, Natasha Leone, com direção de Hipólito Lucena, edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricardi. Se você quer ouvir mais uma vez o que foi destaque por aqui, a partir do meio-dia, o CBN Universidade já vai estar disponível na íntegra na TV UEPB no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro da programação da TV UEPB. A gente volta sábado que vem com muita informação para você, que segue com a programação da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Te espero no próximo final de semana. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.